Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar com a Dai. Desde já inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Hoje nós vamos falar sobre os traumas, como os traumas podem afetar a nossa vida, as nossas tomadas de decisões, as nossas escolhas. Não necessariamente todo trauma vai ser consciente. Às vezes você nem tem conhecimento que existe um trauma e é isso que está te impedindo seguir na sua vida, seja na profissão, seja nos relacionamentos, seja nas amizades, seja em algo que você queria muito fazer, mas não consegue. E aí, quando a gente começa a tratar, fazer terapia, se questionar, a gente começa a ver que tem algo por trás. E aí, você já parou para pensar sobre os seus traumas? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? Quais comportamentos você muda por algum medo? O medo, ele tem essa capacidade, sim, de nos paralisar. Então, entenda os seus medos, faça terapia, identifique os traumas. E aí, muitos deles podem ser já conscientes, você já sabe que estão ali, e muitos deles vão surgir na terapia. Então, o primeiro passo para te ajudar a identificar os traumas e medos que você possa ter é questionar o medo. Eu estou fazendo tudo o que eu quero? Eu deixo de fazer algo por medo ou por receio ou por pensamentos recorrentes na minha mente? Então, a partir do momento que você questiona, você consegue lidar melhor. Claro que não é uma tarefa fácil, nem sempre acontece assim, com estalos de dedos. A gente precisa avaliar a fundo. O que é o trauma? O trauma geralmente é uma dose de estresse elevada que você passa diante de alguma situação que naquele momento você não consegue administrar e lidar. Um exemplo de trauma comum no ser humano é lidar com a morte de alguém querido, lidar com o final de algum relacionamento, qualquer tipo de perda, qualquer tipo de relacionamento, falha de comunicação, qualquer tipo de humilhação, coisas que você e o seu emocional não conseguem elaborar naquele momento que acontece. E isso pode sim gerar um trauma, ou seja, gerou estresse, acumulou emoções que você não conseguiu elaborar. E aí, para a gente tratar um trauma, a gente precisa ter consciência do mesmo. Avaliar tudo que incomoda, todos os medos, todos os pensamentos recorrentes. E não é uma tarefa fácil, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A terapia auxilia muito. Eu vou dar algumas dicas e sinais aqui, sinalizar situações que podem estar ocorrendo ou situações de dia a dia que podem sim ser traumas que você ainda não trabalhou. Qual a função do trauma? O trauma a gente cria como um mecanismo de defesa para amenizar ou esquecer aquela situação específica de estresse, para a gente liquidar qualquer emoção negativa. Fiquei triste com a morte de alguém, fiquei triste com o final do relacionamento, fui humilhado, não gostei, me senti inferior, me senti menosprezado. Enfim, qualquer tipo de sentimento que naquele momento você não consiga lidar, o trauma ele tem essa função de amenizar a sua dor, esconder alguma coisa do passado que naquele momento que aconteceu, você não conseguiu lidar. Agora que você já sabe o que é o trauma e por que ele acontece, eu vou dar algumas dicas para você avaliar a sua vida de modo geral, alguns sinais que pode sim ser um trauma não consciente influenciando na sua vida. Se você é o tipo de pessoa que tem uma certa desconfiança, dificuldade de resistência a mudanças positivas, você sabe que algo bom está para acontecer, mas você não consegue simplesmente comemorar e ficar feliz. Você suspeita, você desconfia, você acha que não é mérito seu, que você está dependendo de outra pessoa para conquistar aquilo. Então, a gente deve ficar atento se isso acontece de forma frequente, em todos os setores da vida. Sempre avaliar se você é esse tipo de pessoa resistente a mudança positiva. Você sabe que vai ser algo bom para você, mas você não consegue reconhecer isso. Você sempre duvida, sempre questiona, acha que depende do outro, sente culpa por alguma coisa. Quando você tem muito medo, muita desconfiança, acha que o mérito não é seu, pode ser sim
sintoma, sequela de um trauma mal resolvido. Alguém lá atrás pode ter colocado na sua mente que você não é capaz, que você não é suficiente, que a felicidade não é uma opção para você. Então, assim, pode ser uma falsa crença ou uma crença que você realmente acredita porque foi imposta lá atrás. Então, tem que avaliar isso aí para ver se o que você faz hoje não é resultado de um trauma que nem está consciente ainda, mas que alguém colocou na sua mente lá atrás, que alguém reforçou um comportamento. Então, a gente tem que avaliar tudo. Foi mérito meu? Eu tô sentindo culpa? Eu posso ficar feliz? Eu tô curtindo a minha felicidade? Fica que pode ser, sim, sinal de algum trauma aí não resolvido. É a necessidade de controlar tudo o tempo todo. Tudo muito planejado, pensamentos acelerados. Você não faz nada sem esse planejamento. Você chega a ser metódico. Você se sente muito preocupado, mente acelerada, tudo seu tem que ser muito planejado, muito alinhado. Isso pode ser, sim, fruto de um trauma. Você se sente desamparado e potente. Pode ser fruto de um trauma que lá atrás você também sentiu isso. Alguma coisa que você tentou e você falhou, ou algum sentimento que você teve de impotência, de que você não conseguia fazer nada. E aí, esse trauma entrou na sua mente e você não trabalhou, não conseguiu nem às vezes perceber que ele estava ali. E aí hoje, nas tomadas de decisões que você tem sempre esse planejamento, esse excesso de preocupações. Você não consegue enxergar que essa preocupação é excessiva. Isso pode sim ser fruto de algo que aconteceu lá atrás, de alguma situação anterior, de um trabalho passado que deu errado. Você se cobra. Outra dica que devemos ficar de olho é saber se estou com medo, medo em excesso, medo de errar. Medo de errar com as pessoas, medo de errar nos novos projetos, nos relacionamentos, no trabalho. Eu tenho medo em excesso? Porque o medo, nós sabemos, ele paralisa a pessoa. E aí, às vezes, a gente deixa de fazer algo que poderia ser muito produtivo por conta desse medo que paralisa. E esse medo, ele pode ser fruto de algo lá de trás, de alguma experiência traumática. Às vezes, a gente teve uma pequena falha lá atrás que está travando todo o processo agora. Então, a gente precisa avaliar todos os nossos medos. Medo de errar, está presente na sua vida? Então, verifica se não pode ser um trauma lá de trás. A gente tem medo de falhar, medo de deixar as nossas falhas em evidência. Então, esse medo pode estar te paralisando. É bom você prestar atenção nele, deixar essa voz do medo falar e enfrentá-la. E aí, a gente enfrenta na terapia ou agindo. Estou com medo de me relacionar? Fale, verbaliza, traga esse medo à tona. Estou com medo de apresentar determinado projeto? Exponha o seu medo, mas encare a realidade. Quais são as minhas possibilidades agora? Então, sempre se questione, porque se a gente simplesmente paralisar, a gente não vai enfrentar o medo de hoje, nem o trauma lá de trás. E aí só vai somando. Esse medo de hoje, daqui a um tempo, vira um trauma também. Então, vamos enfrentar os nossos medos. Geralmente, o medo de errar vem de alguma falha, de alguma experiência ruim lá de trás também. Pode sim ser derivada de um trauma. Às vezes, deixamos de fazer coisas novas por medo de sucesso. É isso mesmo. Todo mundo fala que quer ter sucesso, que quer ir bem naquele setor, no relacionamento, no trabalho. Porém, às vezes, o medo de ter o sucesso é tão grande que a pessoa não age, não muda, não termina o projeto, não desenvolve o relacionamento. E aí, se a gente avaliar e analisar a fundo, pode ser derivado a um trauma lá de trás. Por quê? Eu já perdi pessoas, eu já perdi relacionamentos, eu já perdi alguns trabalhos que eu gostava muito. Então, eu tenho medo de conquistar algo novo, ter sucesso em alguma outra área, conquistar e perder também. A gente faz essas comparações e aí, às vezes, isso vira um trauma. Então, você tem que entender que o seu sucesso depende do seu esforço e que o medo não pode travar. Pode acontecer alguma coisa que já aconteceu na sua vida lá atrás? Pode, mas nenhuma experiência vai ser igual a outra. Então, a gente tem que se permitir enfrentar esses medos. Da mesma forma que eu falei que os traumas podem paralisar, o trauma, ele tá andando assim, ó, juntinho com o medo.
E o medo, ele paralisa. E aí você vai alimentando os seus traumas. Se a gente faz a análise mais profunda ainda, na verdade a gente está com medo do sucesso, mas não é medo do sucesso. É medo de perder as conquistas. Porque no final do sucesso vai ter o quê? N conquistas. A gente tem medo de perder isso. E aí esse medo tá travando e não tá deixando nem o sucesso acontecer. Então, às vezes, a gente se sabota. Temos que ficar ligado nisso. E o medo do sucesso é comum em pessoas que foram abandonadas e pessoas que perderam pessoas que ela amava muito cedo na vida. Outro comportamento que pode estar acontecendo com você, que pode sim ser derivado a um trauma, é você ter medo de pedir ajuda, medo de falar com as pessoas, se abrir com as pessoas. Tem muita vergonha de demonstrar os sentimentos, vergonha mesmo de solicitar uma ajuda, um auxílio. Esse tipo de pessoa que sofre calada pode, não estou falando que é certeza, mas pode ter um trauma derivado a maus tratos ou em algum momento da vida que ela precisou mais ajuda, ela não teve. E aí ela tem muita vergonha de hoje pedir ajuda. Entendeu a ligação do trauma? Pode ser um trauma porque lá atrás ela precisou de ajuda e não teve ajuda de ninguém. Ou pode ser que ela solicitou uma ajuda e também não teve. Ou pode ser que ela sofreu algum tipo de maus tratos psicológicos, entre outros, e aí ela não teve um auxílio, uma ajuda emocional, alguém para contar. E aí, ao longo da vida, ela teve esse trauma arquivado na mente, e aí hoje o comportamento dela é não pedir ajuda, é não se abrir, é não confiar, é sofrer calada realmente. Então a gente tem que avaliar, não estou falando que é 100% de certeza, você tem que avaliar se esse trauma está em você e o que aconteceu para esse trauma entrar aí e ficar. Geralmente esse tipo de pessoa, ela tem o quê? Tem esse trauma enraizado e ela tem muito medo de ser julgada como fraca, como não capaz. Outro comportamento que pode ocorrer é a instabilidade. Você tem o perfil de quando está com sentimentos não elaborados, sentimentos confusos, represados, você acaba descontando no outro, você acaba se isolando. E aí, às vezes, você pode machucar o outro ou se machucar, se ofender. Geralmente você, nesse período, se afasta das pessoas que ama, se isola, para não ter que falar do problema. Geralmente, devido a esse trauma, a pessoa fica emocionalmente instável. Quando tá tudo bem, tá tudo muito bem, mas quando algo sai do trilho, ela se isola, não consegue pedir ajuda, se culpa, às vezes se agride e agride o outro. E aí, o que eu falo agressão não é só física, é emocional, verbal, é o se isolar. Se isolar já é uma agressão, porque a pessoa não consegue verbalizar o que está sentindo. Então, a gente pode colocar isso tudo aí, essa instabilidade toda, como uma defesa que lá atrás, né, de um trauma. Lá atrás ela não elaborou sentimentos, ela sempre foi amargurada, ela nunca trabalhou as emoções, ou ela nunca pôde falar sobre as emoções. Então, todo sentimento que a gente acumula ao longo da vida e que a gente não elabora na terapia, não fala sobre, vai empurrando com a barriga, uma hora pode vir à tona. Ela não consegue falar sobre os sentimentos. Geralmente são pessoas estáveis, descontroladas, que agem por impulso. Então, tente entender, diante da dificuldade do trabalho, do relacionamento, dos problemas do dia a dia, quais os sentimentos que você ainda não elaborou. E aí você pode pegar coisas que aconteceram lá atrás, sim, ver quais sentimentos você teve lá atrás, como que você agiu e como você gostaria de agir. Porque aí você já vai fazendo esse checklist de como poderia ser melhor, mais leve, você entender. Claro que para trabalhar os sentimentos e as questões que podem estar por trás, é importante buscar uma ajuda profissional, fazer terapia, tentar se entender e se permitir viver isso, deixar o medo de lado. Outro ponto importante para avaliarmos é saber se a autoestima hoje é derivada de um trauma lá atrás. E por que eu estou falando de autoestima? Como que anda a sua autoestima? A autoestima ela pode ser afetada sim por um trauma, de acordo com situações que você viveu lá atrás. Por exemplo, um abandono, um abuso, uma negligência, porque você confiava em alguém e esse alguém falhou com você.
E aí, na nossa imaturidade, ingenuidade, lá de trás, a gente pensa o quê? Se o outro me fez mal, a culpa foi minha. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso. A gente coloca isso na mente, de que tudo que acontece de errado, a culpa é minha. De que tudo que dá errado na nossa vida, a culpa é minha. Eu sou feio, a culpa é minha. Eu me acho feio, a culpa é minha. Eu tenho medo de ter sucesso, a culpa é minha. Porque vem lá de trás do trauma, de que eu sempre confiei em alguém e não dava certo, por culpa minha. Então, existe muito grande aí a questão da culpa. Nós precisamos avaliar como anda a nossa autoestima, como estamos lidando com ela e saber se ela está vindo derivada de algum trauma lá atrás. Para a gente trabalhar a autoestima hoje. Como anda minha autoestima hoje? Tem vídeo aqui no canal falando sobre autoestima, dá uma conferida. E é isso, galera. Eu espero ter contribuído com vocês. Essas foram algumas dicas de alguns traumas que podem estar influenciando. Então, faça essa análise, essa avaliação. Veja como andam os seus sentimentos, como que é você no dia a dia. E aí se pergunta, os meus traumas estão me atrapalhando de alguma forma? Como que foi meu passado, como que é meu presente e como que eu desejo o meu futuro? Eu costumo dizer para os meus pacientes que relatam algum trauma que nós temos o poder de lidar com o trauma, de enfrentar o trauma, e nós também podemos alimentá-los. Se eu alimento o meu trauma e não faço nada para melhorar, para curar esse trauma, ele vai ficar ali por muito tempo. É igual um animalzinho de estimação. Você vai alimentando, você vai dando amor, ele vai ficando ali. Ele é seu companheiro, ele é seu tudo. E aí o trauma também, o trauma está dentro da gente, ele é um mecanismo de defesa, você já entendeu o que é o trauma. Então ele está ali dentro de você. Se você alimentar ele, ele vai continuar. E aí você vai continuar sendo essa pessoa que sente culpa, que tem medo, que deixa de tomar alguma decisão. E você que vai decidir o que vai acontecer aí agora. Que você tem o conhecimento, que você sabe dos seus traumas. Claro que quando a gente vai para a terapia, a gente descobre novos traumas e aí a gente enfrenta. O segredo é enfrentar os traumas. A gente não pode alimentá-los. E a minha dica para superar tudo isso é fazer terapia, conversar, falar sobre o trauma. Às vezes o trauma ele não é consciente, ele aparece de forma gradativa, de acordo com o que você vai falando sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o que você almeja no futuro. Então, assim, se você já tem um trauma consciente, eu sei do meu trauma, eu sei o que está me atrapalhando, e aí você vai para a terapia, pode sim ser um desafio, porque a gente está mexendo na ferida, a gente está mexendo em algo que foi um mecanismo de defesa que colocou ali, né? Algo que a gente evitou por muitos anos. Então pode ser muito difícil, pode, mas é libertador. Depois que você consegue lidar com o trauma, você consegue desenvolver outros setores da sua vida, coisas que você jamais imaginou conseguir fazer ou enfrentar, você enfrenta. Então, tudo é experiência, lide com os seus traumas, não tenha medo. O medo, ele paralisa e não queremos você parado. Você não tem que carregar o peso da vida, o peso da dor, o peso da perda, o peso das decepções, o peso das outras pessoas, porque às vezes a gente vai carregando tudo, vai criando novos traumas e vai deixando de ter a vida que a gente deseja. Então, um dever de casa para você ver o que você quer e como você vai enfrentar esses traumas é fazer um checklist de como que você quer ter a sua vida a partir de hoje. Eu quero ter uma vida leve, plena. O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Eu sou o tipo de pessoa muito estressada, eu sou um tipo de pessoa muito reativa. Então, vamos trabalhar em cima disso. Faça o seu checklist.